O aumento da aprovação do Lula desesperou os bolsonaristas. Flávio Bolsonaro voltou com aquela história de data-povo. Que data-povo o quê? Olha o pai dele, não se enxerga não. Bolsonaro virou um político de padaria. Fica fazendo comício em pastelaria porque parece que tem mais gente. Bolsonaro fracassou nos eventos recentes. Teve aquele evento lá no CEPAC. Até foi ridículo. Depois teve um outro evento no Nordeste. Foi ninguém também. Que data-povo. Isso tudo é medo porque a aprovação do Lula aumenta. Nós temos a reforma tributária sendo feita que vai provocar progressividade tributária, redução da desigualdade social, abrindo um caminho para o Lula cada vez mais favorito para 2026. Enquanto o Bolsonaro afunda nos inquéritos e está com a imagem abalada. Qual a sua opinião sobre esse comentário do Flávio Bolsonaro? O que você acha de Bolsonaro? Ele é um político de padaria? Lula é o favorito para 26? Se você concorda que Lula é um favorito e Flávio é um patético, like no vídeo e se inscreva no canal. Os bolsonaristas estão desesperadíssimos. Voltaram com aquela história ridícula de data-povo. Povo na rua, sabe quando vale, Flávio? É no domingo, no segundo turno, saindo pra votar. É ali que vale o povo na rua. O resto é só espuma. É igual a quantidade de seguidor em rede social. Nossa, aquela pessoa é muito influente. Ela tem muitos seguidores. Ah, faça-me um favor. Seguidor, nem aqui na plataforma, a quantidade de seguidor vale muito. O que vale é a quantidade de view, não é a quantidade de seguidor. Então para de conversa. Ai, porque o Lula... Por que o Lula não vai às ruas para ele colocar essa aprovação em prova? O Lula é o favorito para 26 porque a aprovação está aumentando. Não vai aumentar muito mais do que isso, porque já comentamos sobre a polarização. Mas quanto mais a aprovação do Lula aumenta, mais ele se torna favorito para 2026. A própria direita já jogou a toalha, já falou, para 26 não dá, a gente tá de olho em 2030. E aí tem o aumento da aprovação do Lula, tem os indiciamentos do Bolsonaro, o Flávio vê o pai afundando, vê Lula se projetando e claro que ele vai se apavorar. Agora falar que o Bolsonaro tem popularidade, tem aprovação, a gente viu em Copacabana o fiasco que foi. O Valdemar Costa Neto falou, não vamos fazer nessa data, vai dar errado. É calor, é véspera de feriado prolongado. Não, mas o Bolsonaro ele é muito aprovado. O Bolsonaro ele tem uma aprovação alta. Onde Bolsonaro for, vai ter gente. Não teve, foi ridículo. Expôs fraqueza. Mostrou que Bolsonaro não tem capital político nem no Rio. Aí depois você vê evento em Ribeirão, flopado, Ribeirão Preto, flopado. Em Sergipe, em Aracaju, flopado também. Não adianta. E o evento lá em Belém, lá no Pará, nossa, lotado, né? Os caras eles fazem gravação com o celular em pé, com o ângulo fechado, e aí parece ter muita gente, mas o que vale são os drones, e os drones mostraram, não foi ninguém na manifestação do Bolsonaro. É fiasco atrás de fiasco. Bolsonaro tá tendo que fazer comício em padaria, em pastelaria, pra parecer que tem muita gente. Aí vai falar de data-povo, Flávio? Vai falar de data-povo? Que maré data-povo? Desespero. Por que o que aconteceu? Vocês viram, a aprovação do Lula aumentou, tanto na pesquisa Quest, quanto no IPEC, que era o antigo Ibope. Quando você tem dois institutos de pesquisa apresentando a mesma tendência, que é uma tendência de alta, não importa se esse está com 54, o outro está com 80, não importa. O que importa é a tendência. Se esse instituto mostrou um aumento de tendência e esse aqui também mostrou um aumento de aprovação, então você tem uma tendência de alta para o governo. E foi o que aconteceu. O Lula teve um aumento na aprovação, nas duas pesquisas, e uma queda na rejeição. Só que esse não foi o resultado mais importante. O resultado mais importante foi que até mesmo entre os bolsonaristas, há aqueles que aprovam o mote do Lula de atacar o Banco Central. Aí não dá. Se o Lula tá atacando o Banco Central e os bolsonaristas estão apoiando, o que o Flávio vai falar? Não tem o que falar. Não tem o que falar, Flávio. O seu pai já era. O seu pai já era e você tá perdendo até o mesmo movimento. Só que o Flávio, ele não é bobo. Ele não é bobo. E todos os filhos do Bolsonaro, o Flávio politicamente é o mais inteligente. Não acho que ele é mais inteligente do que o Carlos. O Carlos é muito mais. Mas o Flávio, ele sabe fazer algum tipo de leitura. Pode ser um gibi, mas ele olha para a Europa e vê aqui, ó, pera lá, Reino Unido, a esquerda venceu. Na França, a extrema-direita perdeu uma virada histórica. Tomou uma lapada. A esquerda venceu o parlamento. Ele olha, coça. Pô, mas por que os franceses venceram? Porque os franceses da extrema-direita foi derrotado.
A pauta de imigração não faz tanto sentido assim pra eles, então, né? Eles estão querendo melhores condições de vida. Mesma coisa na Inglaterra. Na Inglaterra teve o Brexit. E o Brexit afundou a vida dos britânicos. E então essa discussão neoliberal que nós estamos pautando aqui parece que não é um negócio tão promissor assim. Que é justamente o que o Lula tá tentando combater. E em paralelo a isso, você tem, olha lá, vitória da esquerda no Reino Unido. Vitória da esquerda na França. Aumento de aprovação do Lula. E inquéritos a 1000 contra o Bolsonaro. E o inquérito das joias. Bolsonaro foi indiciado nisso. O caso da BIM Paralela é grave. Gravíssimo. Ponto de vista jurídico é gravíssimo. Junto com o inquérito do 8 de janeiro também é grave. Só que o inquérito das joias coloca a pecha de ladrão no Bolsonaro. Por isso que os aliados estão se afastando. Nem o Malafaia tá falando do Bolsonaro. Como que o Malafaia vai falar do Bolsonaro, sendo que o Malafaia, ele é pastor? Como que ele vai defender um ladrão de joias? Não defende, não vai. Isso afeta até a reputação de Bolsonaro diante dos evangélicos, que o Bolsonaro faz tantos acenos falsos, mentirosos. Não dá, não para em pé, não sustenta essa narrativa do Flávio. Primeiro que não é perseguido, isso aí é claro que é uma mentira. Mas falar que o datapovo do Bolsonaro, que datapovo, o quê? Eu quero ver, ele tá com medo também, porque foi aprovado no Congresso a alíquota, pelo menos na Câmara dos Deputados, a alíquota zero para carne. Isso vai melhorar o consumo da população, porque vai reduzir o preço da carne. Assim o que vai acontecer? A população vai comer melhor. E a população, para comer melhor, ela vai ter que consumir um produto que é diferente do que ela consome. Se você acha que a população, principalmente a de baixa renda, que aprova o Lula, quando deixar de comer ovo para começar a comer frango, não vai aprovar. Mas é claro que 10 refeições por dia é o básico. E o Lula tá prometendo o básico, porque tem gente que não tem. É óbvio, é um discurso muito forte, porque foi essa parcela da população que derrotou Bolsonaro em 2022. O Flávio teme isso. Teme. Ah, porque o impacto do caso das joias não vai afetar tantos bolsonaristas. Pode não afetar bolsonarista raiz, mas afeta a classe média. Aquela porcentagem que é decisiva para um país tão polarizado como o nosso. Não dá. E cada vez mais o Lula vai ter êxito, vai ter sucesso com a reforma tributária. Esse é o grande objetivo dele, reduzir a desigualdade social. Esse é o objetivo do Lula. E o Flávio olha para isso, depois olha para o pai, encalacrado, problemas de imagem, os aliados se afastando. E ameaça de outros concorrentes do bolsonarismo, como no caso do Pablo Marçal. Pablo Marçal, hoje, em São Paulo pelo menos, é o grande representante do bolsonarismo. Os bolsonaristas perceberam, porque o Bolsonaro não pode mais ser o outsider como o Marçal é hoje. Porque o Bolsonaro, primeiro ele tem problemas na justiça, como que ele vai atacar o STF? Não vai, tá tolhido. E depois o Bolsonaro, ele faz parte do jogo do sistema, que os bolsonaristas não condenam, porque o Bolsonaro faz aliança política, o Bolsonaro tem candidato, ele sobe no palanque, ele virou um ser político, que o Marçal não é. Pelo menos na cabeça dos bolsonaristas. Então o Flávio, ele está apavoradíssimo. E tem que ficar. E tem que ficar. É bom que fique, Flávio. É bom que fique. Mas fica tranquilo que quando seu pai for para uma prisão superlotada, vai ter um datapovo imenso que um monte de gente vai querer tirar foto com ele.